A paz do Senhor para aqueles que dão a paz do Senhor. Amém? Aleluia para quem dá aleluia. Eu me chamo Ana Paula, sou pastora, meu esposo e eu responsáveis pelo Exército de Salvação, localizado em São Miguel. Chegamos em São Paulo em fevereiro do ano passado e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez neste lugar. Mês passado nós estivemos aqui na conferência, eu só consegui vir no sábado, não consegui vir na sexta-feira, mas no sábado eu terminei a atividade com as mulheres na igreja, a gente correu para cá, ainda pegamos uma parte do culto. Obrigada. E, para minha alegria, a pastora Esther me chamou para orar por ela, estaria lançando o livro, alguns dias depois, o livro dela, e ela compartilhou que vem de uma raiz salvacionista, e eu louvo a Deus por poder perceber o grande feito que o Senhor faz nas nossas vidas, independente da bandeira ou placa que nós carregamos. A nossa placa é Jesus, e sempre será. Se for diferente, nós estamos erradas. A nossa placa é Jesus. Carregue Jesus para onde você for, e qualquer porta vai se abrir. Algumas vão se fechar, não é com você, é com Ele, que essa pessoa precisará se entender. Mas as portas do céu se alegram quando as comunidades se juntam e quando dessa junção existem outras comunidades nascendo. E eu louvo a Deus pela vida da Esther e por este tempo que Deus tem colocado na vida dela e da sua família na Ebenezer. Que vocês sejam um canal de bênção para ela, assim como ela é certamente um canal de bênção do Senhor para a vida de vocês. Um pouquinho sobre mim. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, nascida e criada, casada e 2 filhos, tudo lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequenininha chamada Santana do Livramento, que alguns dias atrás passou até no Jornal Nacional, porque veio uma grande chuva, uma grande tempestade de granizo, e foi uma das cidades que fez mais frio, menos 3 graus negativos em um dos dias da semana passada. Então eu sou nascida e criada nesse lugar, Santana do Livramento, divisa com o Uruguai, Rivera, no Uruguai. Casada com o Tiago e tenho 2 lindos filhos, a Júlia, que tem 23 anos, e o meu pequeno, o meu bebê, que tem 16. Então eu louvo a Deus por poder servi-lo neste tempo, e por ele um dia ter olhado para mim e me chamado, e me cutucado e dito assim: tá bom, né? Você já correu bastante, está na hora de vir para perto. Tá bom, né? Você já trabalhou bastante no seu lugar aí na sua cidade. Tá na hora de a gente ganhar alguns lugares por aí. E aí então, quando eu disse sim para o Senhor, já com quase 30 anos, o Senhor começou a nos levar, nós enquanto família, para alguns lugares. Então nós trabalhamos como pastores numa cidadezinha pequena no Paraná, por 3 anos. Depois, por 5 anos, nós trabalhamos na Paraíba. E voltamos para a nossa terra. Trabalhamos lá 3 anos e chegamos em São Paulo há 1 ano e 4 meses aproximadamente. Tendo dito isso, quando eu recebi o convite da pastora, eu perguntei: você tem um tema ou um personagem para a gente seguir uma linha de raciocínio para conversar no encontro de mulheres? E ela me disse: vou te mandar, vamos ter um tema e eu vou te mandar. Então ela mandou o tema para mim, e é um tema vasto. Qual é o tema para este encontro hoje? Força diante das adversidades. Vamos lá. Quem está com a vida ganha? Levanta a mão. Como assim? Ninguém está com a vida ganha aqui, não? Quem está com BO em casa? Levanta a mão aí. Quem está passando por adversidade? Quem está com problema? Quem está vencendo uma enfermidade? Todo mundo ou tem um BO para resolver, está passando por ele, ou se você não tem, não se preocupa não, ali na frente vai aparecer um, tá? Não se preocupa não, porque cristão que não passa por problema e por adversidade está vivendo errado. Satanás está contentinho com você, viu? Se você não está passando por perrengue, Satanás está bem contente com você, você está andando direitinho como ele quer, errado. Então, se você está passando por adversidade, por provação, por problema, por perseguição, seja o que for, glorifique a Deus. Glorifique a Deus porque Ele está trabalhando na sua vida.
e é para o seu crescimento. Sempre será para o seu crescimento. Então, com o tema em mão, há alguns dias atrás, eu ministrei a palavra domingo passado pela manhã na igreja, eu aproveitei o tema e fui compartilhar a palavra pensando na igreja perseguida. A pastora Esther compartilhou que aqui vocês também tiveram um culto especial pelo DIP, né? O Dia da Igreja Perseguida, que foi no dia 15, domingo passado. E quem Deus me traz à memória para ministrar naquele domingo? O apóstolo Paulo, que é um ser que mais nos faz identificar com as nossas provações do que Paulo não existe. Porque ele passa de perseguidor de cristãos, por conhecer quem eles eram, mentes revolucionárias que estavam tirando o poder daqueles que queriam ter o poder. Então ele perseguia, encarcerava e até mesmo matava os cristãos. E aí então, numa grande mudança de vida que Jesus permitiu que ele tivesse, ele se torna perseguido. De perseguidor a perseguido. E ele escreve muitas das suas cartas em lugares que você e eu não estivemos. Em calabouços, preso, acorrentado, em sofrimento. Alguém aqui já foi preso? Não levanta a mão, por favor. Eu espero que ninguém tenha perdido réu primário ainda. Mas ele tem em seu testemunho a maior prova de que há como ser forte no meio da adversidade. Em que se há possibilidade de se fortalecer em Deus na adversidade, e isso vai gerar em nós uma vida com Cristo. Uma vida transformada. E mais, uma vida que compartilha Jesus. Uma vida que não fica inflamada de si mesmo, mas leva Jesus a outras vidas. E aí eu pensei comigo mesmo, essa foi a ministração para a minha congregação. Eu vou para o encontro de mulheres, como é que eu vou falar de Paulo? Vamos caçar na Bíblia alguém para falar, vamos procurar uma mulher. Senhor, me dá uma mulher aí para pregar? Podia pregar sobre Débora, sobre Raquel, sobre Lia, sobre Esther, sobre Ana. Podia pregar sobre qualquer outra mulher na Bíblia. E ainda assim o Senhor nos falaria sobre como nós nos fortalecermos no meio da adversidade. O problema é que uma música entrou na minha cabeça. E aí eu preciso da ajuda do meu celular, porque eu sou uma excelente cantora. Eu quero já deixar aqui o meu muito obrigada às meninas e o nosso rapaz. Cadê o rapaz? Estava aqui. Que ministrou nesta noite. E eu escutei uma fala essa semana que dizia assim: você não é cantor quando você canta. Você é adorador quando você abre seus lábios. Então, todo tempo você é um adorador. Você não é um pregador quando te chamam para a plataforma. Você é um pregador porque a sua vida tem que ser um testemunho de vida com o Senhor. E é sobre isso. Nesta noite vocês foram pegos de surpresa, né? Foram pegos de surpresa por uma circunstância. E Deus sabe de todas as coisas. Era para ser assim. Era para ser vocês. Eram para ser estes louvores, né? E uma música, como eu falei, uma música ficou na minha memória, na minha mente essa semana. Só que eu preciso da ajuda aqui, porque é uma música que foi escrita por um rapaz chamado Milton. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela diz assim, ó. Presta atenção. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alegra. Quem conhece esse corinho? Tá cheio de gente que conhece esse corinho, né? Muito famoso e muito conhecido por ser cantado por Milton Nascimento. E essa canção, quando me veio à memória, eu pensei, ou a gente tem uma Maria na família, ou é vizinho de uma Maria, ou a gente chama Maria. É ou não é? Ou você passa por alguém na rua e a pessoa cumprimenta você e você não sabe quem é. Ô, Dona Maria! Pode até não ser Maria o nome dela, mas você vai chamar ela de Maria. Então, se você nunca passou por uma Maria, não se preocupe, vai ter uma Maria na sua vida, ou você vai ser a geradora de uma Maria. E esse coro, ele fala, essa música, né? Ela conta a história de uma mulher real. Se vocês forem pesquisar, ela conta a história de uma mãe de 3 filhos, mãe solo, que morava perto da via dos trilhos do trem, e com muitos sacrifícios se virava em 10 para sustentar os seus filhos
e dar a eles uma boa educação. Aquilo que ela não tinha, aquilo que ela não teve, ela queria proporcionar aos seus filhos. Então, com muita dificuldade, essa Maria levantava todos os dias e ia à luta. Essa Maria se colocava de pé e se mostrava forte, ainda que não estivesse forte, para que os filhos não percebessem que ela estava fraquejando. E essa história é contada por causa desta mulher. Essa música nasce por causa dessa mulher. Então eu escolhi Maria, uma das tantas Marias que a Bíblia nos apresenta. E pensando no tema que é proposto para hoje, como nós nos fortalecemos diante das adversidades? Como você se fortalece diante das adversidades? E essa Maria que eu escolhi, por 3 vezes, se coloca aos pés de Jesus para se fortalecer diante dos problemas que lhes eram apresentados. Então nós vamos ler 3 trechos, 3 passagens, rapidamente, e eu não pretendo me demorar. Meu filho sempre diz que eu falo muito enquanto eu prego, então eu vou tentar não fazer isso para não decepcioná-lo, mesmo que ele não esteja aqui, né? E nós vamos ver 3 aspectos onde Maria se colocou aos pés de Jesus em busca de algo. Eu acho que é um dos lugares mais difíceis que a gente pode ocupar hoje, é o lugar do outro, né? É muito fácil a gente olhar para a vida do outro e dizer, a vida dele é perfeita, a vida dela é perfeita, eu queria tanto estar no lugar dela. Só que o que a gente não sabe é que o sapato que calça aquele pé pode apertar em algum momento. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o pior lugar, ou o lugar mais difícil para a gente se colocar é no lugar do outro. E quando Maria percebe isso, ela se volta ao Senhor. Ela se volta aos pés de Jesus. E nós vamos começar compartilhando um pequeno trecho que encontra-se em Lucas capítulo 10. Aquelas que puderem, abram comigo Lucas 10, dos versos 38 até o verso 42. Lucas 10, do 38 ao 42, e diz assim, eu vou ler na versão NVI, como eu leio de costume, tem por título esse trecho, Na casa de Marta e de Maria. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma cena do nosso cotidiano, é ou não é? Em casa sempre tem aquele que fica mais jogadão e aquele que fica, parece uma formiguinha, né? Limpa aqui, acomoda ali, bota a roupa no varal, e tira a roupa do varal, e arruma a mesa para o jantar, e tira a mesa do jantar. Não é assim? Normalmente nós somos todas, falem comigo, somos todas Martas. Não se iluda. Não se iluda, não me iludam também, viu? Senão eu vou ficar achando que eu estou errada, viu? Mas normalmente nós somos Marta. Nós não somos Maria. Nós procuramos ao máximo ocupar o nosso tempo fazendo coisas. É ou não é? A gente está sempre fazendo. A gente pode estar cansada, né? Chegou da igreja cansada, mas você vai fazer o quê? Achar alguma coisa para fazer. Eu preciso terminar de dobrar aquela roupa. Nós somos 90% Marta e 10% Maria. Mas quando nós lemos nesta passagem que Maria escolhe a boa parte, não é porque é ruim trabalhar. Não é porque é errado receber bem aquele a quem você ama. Ambas eram amigas de Jesus. O amavam, queriam agradá-lo. Marta não está errada quando ela diz que está preparando tudo. A mesa vai ficar perfeita, Jesus. Você vai gostar da comida que eu preparei, Jesus. Quando você se sentar, vai sentir o cheirinho do café coado na hora, Jesus.
Era sobre isso que Marta estava falando para Jesus. Eu estou dando o meu melhor para te agradar. E às vezes nós, nessa ânsia de tentar agradar Jesus, a gente quer fazer tudo, menos estar com Ele. E não é nem por maldade, é que a gente acha que fazendo algo nós estamos agradando. Quando na verdade o que Ele quer de nós é que nós estejamos aos seus pés, prostradas, em busca do Senhor. Quando nós olhamos para Maria, aos pés de Jesus, ela não está ali porque ela é preguiçosa. Ela não está ali porque ela detesta lavar louça. Quem não gosta de lavar louça? Eu não gosto de lavar louça. Na minha casa quem lava é meu marido. Não vou mentir, ele é meu parceirão. Eu faço comida, mas ele pode deixar que a louça é minha. Ele lava a louça para mim todo dia. Não é sobre Maria não gostar de lavar louça, arrumar a cama, pôr a mesa. Era sobre ela entender que Jesus estava naquele lugar. Jesus estava para ela inteiro naquele lugar. Ela queria naquele momento absorver tudo o que Jesus podia ensinar. E ela nem sabia o que era. Porque Ele era o Deus, não ela. Um ser humano de carne e osso como você e eu. Mas nesse trecho nós somos informadas que ela estava aos pés, prostrada diante de Jesus para aprender. Quando nós aprendemos do Senhor, não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa a tribulação, nós sabemos como resolvê-la. Nós entendemos aonde nós podemos descansar. Nós colocamos aquele aprendizado de volta nas mãos do Senhor. Senhor, o Senhor me ensinou que eu preciso descansar. Então me ajuda. Eu estou aprendendo, eu estou buscando, eu estou tentando estar mais perto de Ti. Me ajuda a descansar na Tua presença. Maria entende exatamente que é tempo de se prostrar aos pés de Jesus. Ela não sabia qual era a tribulação que ela passaria logo em seguida. Ela não sabia o que ia acontecer depois. A gente não sabe o que vai acontecer depois que nós sairmos daqui. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Que bom que Deus nos deu um passado para nos lembrar, o presente para viver em um futuro que pertence a Ele. Não pertence a nós. Nós não sabemos nem sequer o próximo segundo de respiração, se nós teremos ou não. E isso é maravilhoso, que nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós aprendemos a descansar no Senhor nessa certeza. Senhor, nós não sabemos mais o que vai acontecer, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. O Senhor sabe as palavras que elas nem saíram da nossa boca ainda. E o Senhor já sabe. Se vocês acham que o Senhor não sabia que não ia, o pessoal do louvor aqui ia passar um perrenguezinho? Sabia. Eles não sabiam, né? Eles não sabiam que eles iam passar perrengue e ia ter que cantar com playback hoje, sabiam? Glória a Deus que vocês não sabiam, porque Deus provê todas as coisas. E vocês nos abençoaram através dos louvores nesta noite. Mas o Senhor sabe. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso entrar, o nosso sair, o nosso estar ou não estar perto dEle. Ele sabe a intenção do nosso coração antes mesmo que a gente exponha para Ele. Ele sabe o pedido que você fez enquanto nós orávamos acerca das finanças, das ofertas, o que você estava entregando a Ele nesta noite. Antes de você abrir os seus lábios ou elevar o seu pensamento no pedido que foi feito, façam um pedido, mas peçam com sabedoria. Não foi o que você disse? Peçam com sabedoria. A gente pede errado, por isso Deus não nos dá. Você talvez estava em dúvida de qual seria a escolha. Você tinha uma lista de 15, ela mandou pedir uma só. Mas o Senhor sabia exatamente o que você ia pedir. Mas mais que isso, Ele sabe exatamente o que você necessita. E que você talvez não tenha pedido nessa noite. Ela pediu errado. Mas eu conheço esse coração. Eu sei o que ela está precisando. Eu sei o que ela está almejando. Eu sei pelo que ela tem sofrido. Eu sei porque ela tem chorado. Eu sei porque ela não tem dormido. Eu conheço o coração dela. Eu sei o que ela quer pedir, mas ela não consegue. Mas eu conheço ela. Eu conheço ela. Ele conhece você. Ele conhecia Marta e sua agitação na intenção de agradar. E ele conhecia Maria na intenção de aprender. Então, quando nós olhamos para esse pequeno trecho,
nós entendemos que quando nós estamos prontos para nos fortalecer diante da dificuldade que se nos apresenta, se nós não estivermos diante dos pés de Jesus, para aprender dele, qualquer vento de tempestade nos carrega. E eu costumo dizer que quando nós passamos por momentos de tribulação, nós nos vemos dentro de uma tempestade. Por vezes está acontecendo uma tempestade na minha vida, está sacudindo tudo. Ou nós nos vemos num grande deserto, como se Deus estivesse longe de nós. E eu digo para vocês nessas duas situações, se você está no deserto desse problema, e você sair dele sem aprender nada, você comeu poeira em vão. Aprenda, porque Deus, ele é didático, ele ensina no meio da prova. E se você se vê numa tempestade, onde o barco está por afundar, eu tenho outra coisa para te dizer. Mar calmo não gera bom marinheiro. Mar tranquilo não gera um bom marinheiro. Quando o mar está agitado, o marinheiro aprende a puxar as cordas, baixar a vela. O marinheiro aprende que é hora de remar, que é hora de soltar o remo. E é na hora dessa tempestade que o Senhor está trabalhando em você. E se você não aprendeu nada com essa tempestade, você se molhou em vão. Em todo o tempo nós podemos aprender com o Senhor. Nas pequenas e nas grandes tribulações. Nos pequenos e nos grandes desertos pelos quais vamos passar. Querendo ou não. Você gostando ou não. A Bíblia diz, no mundo tereis? Glória a Deus. Está na Bíblia, não fui eu que disse não. Mas ela diz mais, tem de bom ânimo, porque se eu venci o mundo, você vence também. Você vai passar por tribulação e por aflição e está tudo bem, porque o Senhor nos diz, vocês vão passar. Nem tudo vão ser flores. Em algum momento não vão te aceitar. Como na igreja perseguida. Muitos são perseguidos por amor a Cristo. São açoitados, mortos, entregues aos pedaços aos seus familiares. No mundo passarão por aflição, mas não se enganem, o Senhor venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nos dá condições de continuar batalhando na força que vem dEle, aprendendo sobre Ele, nos prostrando diante dEle, como Maria fez nesse trecho. Ambas amavam Jesus, as duas queriam servir bem ao Mestre. Marta pensou que servir à mesa era melhor, enquanto Maria sabia que o melhor era estar aos pés do Senhor Jesus. Não façam coisas ao Senhor da obra, sem antes estar com Ele. Não façam nada para este ministério, sem antes se prostrar diante do Senhor Jesus. Não façam nada para a pastora, para o pastor, sem antes olhar para o bom pastor, Jesus Cristo, e dar a Ele o seu melhor. Porque os homens, eles vêm e eles vão. Eu sou prova disso. Já passei, nesses quase 15 anos de ministério, por alguns lugares. Eu fui porque Deus me enviou. E saí de lá quando Deus me tirou. Os homens vêm e os homens vão. Mas o bom pastor, o pastor das ovelhas, está sempre com você. Está sempre no meio de vocês. Está sempre cuidando de vocês. A segunda coisa, ou o segundo lugar que Maria nos ajuda a entender como suportar e ter força na hora da tribulação, encontra-se em João capítulo 11. João capítulo 11, e nós vamos ler dos versos 17 até o verso 37. João capítulo 11, dos versos 17 ao verso 37. O título da minha versão diz: Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Outro trecho muito conhecido da palavra. E diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro haviam 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhes Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. E foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando a casa, seguiram-na, supondo que ela ia até o sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Uma cena onde muita coisa está acontecendo, mas a principal delas é a morte de um ente querido, sepultado há 4 dias, e a Bíblia diz que ele já não cheirava bem, né? Em alguma outra passagem, melhor não abrir, já cheira mal. Mas essa passagem vai contar 2 episódios onde Marta e Maria tiveram 2 atitudes diferentes. Marta, agitada no primeiro episódio, se agita no segundo e corre primeiro até Jesus para questioná-lo. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Mas não se preocupa, Jesus, eu creio que no dia da ressurreição ele ressuscitará. Ela conhecia Jesus. Não se pôs aos pés dele como Maria, mas sabia quem ele era. E ela diz para ele: eu confio que no dia da ressurreição ele viverá. Ela confiava nele. Não era porque ela era agitada que ela não confiava em Jesus. Ela sabia quem ele era. Então o Senhor a consola, a conforta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá, não morrerá eternamente. E aí o trecho passa para quando Marta chega a Maria e diz: bonita, vamos lá, Jesus chegou, está na tua, eu já fui falar com ele, é a sua vez. E aí então ela se levanta, provavelmente enxuga suas lágrimas, arruma a sua roupa e vai encontrar Jesus, que não tinha entrado no povoado, como diz o trecho que lemos. E vai até o encontro dele, e antes de falar qualquer coisa, ela faz o quê? Se prostra nos pés do Senhor. Ela se prostra aos pés de Jesus. Imaginem a cena: uma mulher em lágrimas, desesperada, encontra aquele que poderia ter sido a salvação da lavoura. Que talvez vocês não saibam, é que elas eram as únicas 2 irmãs mulheres, e ele era o único homem provedor daquela casa. Provavelmente o futuro delas 2 estava comprometidíssimo após a morte dele. Sabe por quê? Porque ambas eram solteiras. Elas não tinham mais opção. Certamente por conta disso morreriam.
Porque não tinha um homem na casa, um homem na família, que as despojassem a um outro homem em casamento. O homem responsável por elas havia morrido. Tudo que tinha na cabeça delas, os sonhos e os planos de um bom casamento, morreram e foram sepultados junto de Lázaro. E nós tínhamos um pastor na adolescência que ele sempre dizia, nos domingos de finados, nos dias de finados, nós íamos fazer evangelismo no cemitério. Não sei se é uma prática de vocês, mas ainda no Exército de Salvação ainda é uma prática. Nós não fazemos evangelismo para os mortos, mas fazemos para os seus amados familiares que vão até lá. Então, nós vamos até lá, levamos uma palavra de oração para quem quiser. E esse homem de Deus, já falecido há mais ou menos 8 anos, ele sempre dizia, quando nós íamos na adolescência fazer evangelismo, ele dizia: cemitério é lugar de sonhos enterrados. Sonho de mães que viram seus filhos partir. Sonhos de filhos que queriam ter visto o pai ou a mãe entrar com eles no altar. Cemitério é lugar de sonhos enterrados. E nesse trecho que nós lemos, era um lugar de sonhos e projetos enterrados com a morte e sepultamento de Lázaro. Marta entendeu o que estava acontecendo, aceitou talvez com mais naturalidade, mas Maria, quando vê Jesus, eu não sei se ela já tinha um pretendente também, né? A Bíblia não diz, vai que ela estava meio enamorada de alguém. Mas quando ela vê Jesus, ela se prostra, ela se joga, ela se lança aos pés dele. E ela se derrama, e ela chora, e ela sofre. Era o momento da tribulação e ela não encontrava forças para vencer. Apenas nos pés de Jesus ela se permitiu se derramar. Foi a última vez que você se permitiu se derramar na presença do Senhor, se lançar aos pés de Jesus e deixar Ele secar suas lágrimas? Você se lembra qual foi a última vez que você se lançou aos pés do Senhor Jesus e permitiu que Ele curasse as suas feridas? Que Ele enxugasse as suas aflições e as suas lágrimas? Reconheça Jesus, ainda que Ele não tenha entrado no povoado, se lance em direção a Ele. Se prostre em direção a Ele. Mais uma vez, Maria se coloca aos pés de Jesus e agora para chorar a dor do seu luto. A dor da perda. A dor da morte. Nossa vida não é indolor. Vamos ter angústias, aflições, problemas, perdas, desgostos. Mas aos pés de Jesus, até mesmo aquilo que parece impossível acontecer, o Senhor é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O possível está na minha e nas suas mãos. O possível está na minha e nas suas mãos. Jesus não vai vir fazer o seu feijão não, viu? Porque isso você consegue fazer. Mas aquilo que você não consegue, aquilo que as suas forças já não te cabem, você se coloca diante dele: Senhor, eu não tenho mais forças para fazer isso. Eu vou deixar contigo. Eu estou tentando carregar, mas não está fácil. Minha mochila está pesada demais. Dá para o Senhor carregar um pouquinho? E Ele te diz: o meu fardo é leve, meu fardo é suave. Por que você quer carregar sozinho o fardo da sua vida? Deixa que eu levo. Vamos trocar. Deixa que eu levo. As suas dores, as suas angústias, os seus problemas, os seus pensamentos, as suas preocupações, deixa comigo. Mas a gente é tão apegado ao nosso probleminha que a gente não consegue abrir mão deles. A gente diz para o Senhor assim: não, eu consigo ainda. Está tudo bem. A gente está lá com o joelho ralado, cotovelo acabado, de tanto orar, de tanto lutar, de tanto buscar, e a gente não consegue entender que é nas mãos do Senhor que as nossas provações vão se desfazer. Que as nossas provações vão se resolver. É nas mãos do Senhor que há todo o poder, não é nas minhas e nem nas suas mãos, mas é nas mãos do Senhor. E se um dia Ele te chamou, te salvou, te resgatou, te lavou e trocou as suas vestes imundas por vestes novas, por que você está se agarrando no velho homem?
Por que nós estamos tentando viver a vida do passado quando Ele tem algo melhor e maior para nossas vidas? Por que nós não conseguimos descansar, confiar, nos prostrar, nos lançar e chorar na sua presença? Dizendo para Ele: Senhor, eu não consigo. Não dá mais para mim não. Me ajuda. Por favor, carrega o meu fardo. Eu não consigo mais, nem sequer, me levantar. Se você ainda tem alguma dificuldade em entregar ao Senhor o que é seu e deixar que seja dele, esta é uma noite para isso acontecer. Essa é uma noite para você confiar no Senhor. Eu não sei quantas pessoas foram convidadas para estar neste lugar nessa noite, mas você está aqui. Você atendeu ao chamado. Você ouviu o convite e se dispôs a estar aqui. Então é você quem vai ouvir e é você quem vai decidir. Se colocar aos pés do Senhor para aprender, se colocar aos pés do Senhor para chorar e entregar. E a terceira e última coisa que nós vemos através da vida de Maria, encontra-se em João capítulo 12, está logo ao lado aí os versos de 1 a 3. A terceira coisa que nós vamos aprender com Maria é que ela se coloca som, voltou. Que ela se coloca aos pés de Jesus para aprender, para chorar, mas uma das grandes coisas que ela faz é se colocar aos pés de Jesus para agradecer. João 12, dos versos 1 a 3. Fala que, na minha versão, Jesus é ungido em Betânia. João 12, versos de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou-o com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mais uma vez, o trio de irmãos aparece nesse trecho. Lázaro havia sido ressuscitado, a provação que elas tinham passado já não estava mais eminente em suas vidas, elas já conseguiam sorrir novamente, porque o irmão havia voltado, a esperança do futuro havia voltado, Jesus havia trazido de volta aquele que estava morto e agora estava vivo novamente. Então, como um ato de gratidão, enquanto Marta estava à mesa, Lázaro sentado, batendo um bom papo, Maria, mais uma vez, se prostra aos pés de Jesus e, derramando um caro perfume, unge os seus pés, como forma de agradecimento por tudo que ele havia feito por seus amigos. Como é difícil hoje a gente reconhecer e agradecer ao Senhor pelos pequenos detalhes. Você agradeceu por ter despertado essa manhã? Pelo ar que você respirou? Você agradeceu se você perdeu o ônibus hoje? Deus te livrou de alguma coisa se você perdeu o ônibus. Você já agradeceu por seu filho estar bem? Por seus netos, que eu vejo que tem algumas mais experientes entre nós, por seus netos estarem bem? Você já agradeceu pela aprovação que você tem passado? É muito difícil no mundo de hoje. A nossa vida é uma vida tão agitada, que a gente às vezes não tem tempo nem para agradecer o pão que você tomou. O café, Senhor, obrigado pelo pão. Tu és o pão da vida, ainda assim eu preciso do pão francês, o pão de sal, para alimentar o meu corpo. Nós temos uma grave deficiência no nosso século, na nossa geração. Nós não somos gratos. Nós nos tornamos seres humanos ingratos, achando que Deus tem obrigação. Senhor, tu tens obrigação, afinal de contas a culpa é tua que morreu na cruz. Era para eu ter morrido, você não deixou, agora te vira porque eu sou teu filho.
É como o filho ingrato que diz: eu não pedi para nascer. Não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi um punhado de vezes, meus filhos são as bênçãos. Mas eles dizem assim: não vem que não tem, mãe, eu não pedi para nascer. Nós somos desse jeitinho com Jesus. A gente olha e pensa assim: eu estou aqui, a culpa é tua, viu? Agora tem que me sustentar. Dá teus pulos. Nós somos uma geração de servos ingratos, de servos que não sabem dar o seu melhor, derramar o seu melhor na presença do Senhor. Maria, provavelmente, tudo que tinha, derramou aos seus pés. Aquele frasco de perfume, pensem num perfume caro aí, multiplica. Não é esse valor, 800, 900, 1000, 2, não sei. Pensa num perfume caro, gotas de ouro, multiplica. Provavelmente aquele perfume era o seu dote matrimonial. Era o que ela daria à família do noivo por aceitá-la como parte da família. Ela abre mão daquilo e derrama aos pés de Jesus, como forma de agradecimento por todos os feitos que ele já havia feito. E Jesus ainda não tinha se entregado na cruz. Jesus ainda não tinha se entregado na cruz. Mas ela reconhece que é momento de agradecer, de ser grata. Esse trecho acontece na semana seguinte à paixão que antecede a paixão de Cristo. Ela unge Jesus. E provavelmente estava escrito pelo Pai que ele precisaria passar por isso, porque ele seria levado à cruz. Ela não apenas lava os seus pés, mas também derrama sobre os seus cabelos aquele perfume cheiroso que agradou o ambiente inteiro. E como é bom nós chegarmos numa perfumaria, ela só por si só já tem um cheiro agradável, né? Você sente aquele cheiro gostoso, ou você entra dentro da sua casa, aquele cheirinho de casa limpa, ou você tem um café coado na hora, aquele cheirinho gostoso de café. Eu sou uma apaixonada por café, viu? Aquele cheirinho gostoso de café. Imagina como ficou o ambiente onde eles estavam, tomado pelo perfume que havia sido derramado sobre Jesus, como forma de agradecimento. Maria nos ensina muitas coisas, não apenas essas 3, mas acima de tudo, ela nos ensina que nós não devemos viver preocupadas ou ansiosas por coisa alguma. Ela nos mostra que nós devemos derramar o nosso melhor diante do Senhor, derramar o nosso melhor louvor, derramar a nossa melhor atitude, derramar a nossa melhor adoração, derramar o que há de melhor no nosso coração. O melhor que eu tenho é isso, Senhor, recebe, como forma de agradecimento por tudo que o Senhor fez por mim. Eu não merecia, e o Senhor ainda assim o fez. Eu não merecia estar aqui e o Senhor me salvou. Eu não merecia ter o que tenho, mas o Senhor me deu. Eu não merecia ter o trabalho que tenho, mas o Senhor me deu. Não merecia a família que tenho, mas o Senhor me deu. Não merecia o templo onde eu cultuo, mas o Senhor me deu. E porque o Senhor me deu, eu te devolvo como forma de gratidão a minha vida. Aonde você for, derrame a sua vida diante do Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua condição física, não importa a sua muita ou pouca instrução. Se derrame e deixa Deus te usar. Se derrame na presença do Senhor. Ele é um Deus que pode todas as coisas, e ainda assim Ele te diz: você vai passar por problemas, por tribulações, vai passar por aflições. Mas 2 Coríntios, vamos pedir a ajuda de alguém. 2 Coríntios, quem puder abrir para mim. 2 Coríntios 1, versos 13 e verso 4. Quem puder abrir para mim, vai me ajudar. Segunda Coríntios 1, versos 3 e 4. Quem encontrou pode ficar em pé e ler bem alto.
Ninguém roubou, não. Amém. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Jesus Cristo, antes de nos mandar fazer, Ele faz por nós. Ele diz o quê? Façam, consolem, abençoem. Mas eu já fiz isso por você. Já consolei, já abençoei e posso enviar. Mateus capítulo 5, versos 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O nosso Senhor, Ele alivia o nosso fardo. Ele ameniza a nossa dor, Ele enxuga as nossas lágrimas e renova e restaura a alegria que vem dEle. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? É a nossa força. Está procurando no lugar errado, você está procurando em outros lugares. Porque é no Senhor que você vai encontrar a sua alegria e a força que vem dEle para continuar caminhando. É no Senhor que você vai encontrar. E Maria nos mostra que nós devemos sim nos derramar diante dEle, nos prostrar diante dEle, chorar diante dEle. Ele é o nosso Salvador. Em quem mais nós vamos confiar? Em quem mais nós vamos buscar? Quem melhor vai nos consolar do que o próprio Senhor Jesus? Quem melhor vai dar aquele abraço gostoso de pai ou de mãe que o nosso Senhor Jesus? Quem melhor vai nos ensinar, nos educar e às vezes aprender e crescer dói. Você já foi adolescente um dia? As dores do crescimento são imensas. Doem os joelhos, doem os cotovelos. Os meninos parecem que ficam mais disformes que as meninas. Meu filho, quando começou a esticar, eu olhava para ele, ele tinha um braço que estava aqui embaixo no joelho. Ele andava, ele batia nas coisas, sabe, desengonçado. Ele estava crescendo. E junto com o crescimento, as dores. Mãe, está doendo as costas, mãe, está doendo o joelho, mãe, está doendo não sei o que. Estava sempre doendo alguma coisa, agora melhorou. Já parou de reclamar das dores. Mas o crescimento dói. O crescimento físico também. Aprender no Senhor também, sabe por quê? Eu estava escutando um pequeno trecho de uma história. O pastor falava assim, que o ápice da história da Branca de Neve é que está tudo acontecendo muito bem. Acho que todos conhecem a história da Branca de Neve, né? Rainha que casou com o rei, esse rei tinha uma filha. Quando o rei morre, a rainha se torna a soberana, né? A filha se torna um problema para ela, porque ela é a madrasta. E aí então, essa mulher um dia, já viúva, chega em frente ao espelho e pergunta para ele: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho diz: sim, a Branca de Neve. Quando o espelho diz que é a Branca de Neve que é a mais bonita, a mulher viu um cão, né? A madrasta vira bruxa, quebra o espelho, contrata um caçador para matar a Branca de Neve. O reino vira um caos, porque ela está determinada a acabar com a menina. Tudo por quê? Porque ela não ouviu o que ela queria ouvir. Ela não ouviu que ela era a mais bonita. Ela não ouviu que ela era a perfeita. Ela não escutou que ela era esculpida por anjos. Ela foi contrariada. Quem é você quando não fazem o que você quer? Como nós nos comportamos quando alguém não diz aquilo que nós queremos ouvir? Como você se comporta quando o Senhor puxa a sua orelha? O mestre dos mestres tem poder e autoridade para consertar aquilo que em mim e em você precisa ser consertado. Mas como eu me coloco diante desse confronto? Senhor, por quê? Estava indo tudo tão bem, porque está errado, Ana Paula. Melhore. Eu estou te ensinando.
E cada vez que você não aprender, você vai voltar e vai parar nesse mesmo ponto, porque eu quero te ensinar alguma coisa com isso. Não adianta a gente olhar para Jesus e dizer, eu já sei o que é certo, mas eu quero fazer o que é errado. Não adianta. Sabe por quê? Ele vai continuar insistindo, porque Ele te ama. E Ele quer te ensinar. E não importa onde você estiver, Ele quer te ensinar. Não importa como você está caminhando, Ele quer te ensinar. Em algum momento você vai perceber, ok, Senhor, eu já entendi. Eu não consigo mais. Eu vou aprender. Mesmo em meio às lágrimas. Mesmo em meio ao desespero. Mesmo sem já ter forças nos meus braços, nas minhas pernas, na minha mente ou no meu coração. Eu decidi, Senhor, eu vou aprender o que o Senhor quer me ensinar. E aí, minhas queridas, ninguém segura você. Porque quando nós permitimos que as castas dos nossos olhos sejam derrubadas, que as nossas lentes sejam limpas pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele age em nós e através de nós. E aí você vai testemunhar com a sua vida, sem precisar dizer uma palavra. As pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas vão ver Cristo e a luz de Cristo em você. E você vai conseguir cumprir uma das grandes missões que a Bíblia nos dá, que é ser sal e luz no mundo perdido. Amém? Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar neste lugar, de poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês. Eu passo a palavra novamente à pastora Esther. E lembrem-se, aos pés de Jesus há cuidado, há amor, há compaixão, há restauração. Aos pés de Jesus há comunhão, há cura, há paz e há salvação. Esteja aos pés de Jesus, busque forças nele, descanse nele e deixe Ele trabalhar na sua vida, amém?